Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito das seguintes questões. O MXRF11 é um fundo imobiliário ruim? É um investimento da modinha? O fundo ficou caro? Faz sentido comprar cotas de MXRF11 com as sobras de recursos que você obtém após realizar um aporte? Vou tratar aqui também a respeito de alguns pontos pouco comentados a respeito do fundo, então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o MXRF11 é o fundo imobiliário de papel, já que mais de 70% do seu portfólio está atrelado a dívidas do setor imobiliário. É o fundo com uma das maiores liquidez aqui do nosso mercado de fundos imobiliários e é o fundo com o maior número de cotistas. Segundo o último relatório gerencial do MXRF11, ele está atingindo ali a marca de 800 mil cotistas. Portanto, é um fundo imobiliário nada fora do radar. Até por isso que hoje está negociando com ágio em relação ao valor patrimonial da cota. Então sim, ele está um pouco caro, já que está negociando acima de 1. E a principal métrica para avaliação se um fundo imobiliário está caro ou não, principalmente fundo de papel, é justamente a sua relação preço sobre valor patrimonial. E aqui o mercado está pagando um pouquinho caro. Isso aqui chama um pouco a atenção do mercado, por quê? Porque muitos fundos imobiliários de papel estão negociando abaixo do valor patrimonial da cota e com grande desvalorização, como é o caso do DEVA11, que só nos últimos 12 meses acumula 42% de desvalorização, e o HCTR11, que acumula mais de 50% de desvalorização. Veja, por exemplo, que o DEVA11 está negociando aqui a uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,57 por conta de toda essa queda, e o HCTR11 de 0,50. E você poderia estar se perguntando, Luan, por que isso acontece sendo que os três são fundos de papel? Por um motivo muito simples, o seu portfólio. O portfólio do MXRF11 é extremamente seguro se você comparar com o portfólio de outros fundos de papel como DEVA11 e HCTR11. É um portfólio muito diversificado, bastante conservador, enquanto o portfólio do DEVA11 do HCTR11 é mais arrojado, precisa de um acompanhamento maior, são CRIs multipropriedades, de tal modo que você tem taxas de administração maiores e necessidade de acompanhamento maior. Logo, você tem um potencial de yield maior, 25% aqui no HCTR11, principalmente com essa queda, e no DEVA11 mais de 20%. Diante disso, é que se classifica fundos como DEVA11 e HCTR11 de high yield, ou seja, alto dividendo, alto retorno. Por quê? Porque eles prometem um alto retorno, mas o risco é superior. Já um fundo como o MXRF11, ele não é classificado como high yield, mas high grade, ou seja, um investimento mais seguro dentro dos fundos de papel, mas com baixo retorno também. Então, em termos de rentabilidade, um MXRF11 é capaz de entregar a metade da rentabilidade prometida por um DEVA11 ou um HCTR11, mas o risco é proporcional. Outro ponto interessante é que, considerando essa classificação do MXRF11 como high grade, você verifica nos últimos 5 anos que o fundo praticamente não variou. Você teve ali, na média, um ganho de capital de 0,5%. O que isso significa, então? Que fundos de papel não possuem potencial de valorização, especialmente fundos high grade, de tal modo que todo o retorno que você tem, praticamente, advém dos rendimentos pagos por esse fundo imobiliário. Lembrando que o fundo imobiliário, legalmente, precisa distribuir 95% dos seus resultados. E, costumeiramente, esses pagamentos ocorrem mensalmente aqui no mercado brasileiro. Já se você puxar aqui um fundo high yield nos últimos 5 anos, tem toda essa volatilidade, assim como o HCTR. Então eu preciso fazer uma separação importante aqui para vocês. A afirmação de que o fundo imobiliário te dá risco de renda variável com retorno de renda fixa não é verdadeiro. Por quê? Porque para fundos high yield, você tem o risco da renda variável, obviamente, todos os fundos imobiliários, mas é um risco de mercado inferior a das ações, só que com potencial maior sim que a renda fixa, porque a renda fixa acessada por fundos high yield é muito mais rentável do que a renda fixa de varejo do investidor pessoa física. Então você tem aqui no portfólio de um DEVA11 títulos que não vão render, entre aspas, apenas um IPCA mais 6, mas um IPCA mais 17. Então você tem aqui uma taxa pré-fixada muito superior com risco maior. Agora, um MXRF11 da vida, aí sim você tem um retorno da renda fixa praticamente, já vou mostrar aqui para vocês, só que o risco não é da renda variável, porque embora você veja aqui oscilações dos últimos 5 anos,
anos, as oscilações são bem baixas. Veja só que ele varia menos de 0,10 num dia, então a variação é muito pequena. Então não dá para dizer que é o risco da renda variável, muito pouco. Claro que tivemos momentos ali que você pôde comprar um MXRF11 abaixo dos R$10, mas a variação é muito pequena. Então baixíssimo risco da renda variável, mas com retorno pouco superior à renda fixa. E aqui eu já deixo claro o seguinte, MXRF11 é um fundo que não vai te dar um bom retorno. Na verdade, o retorno dele vai ser pouco superior à renda fixa ou bem próximo da renda fixa. É por isso que, apesar de ser um fundo seguro, é sim um investimento da modinha, tem muitos cotistas, não está nem um pouco fora do radar, por isso negocia com ágio em relação ao valor da cota, de tal modo que vira um fundo ok. E eu já vou te mostrar o porquê do que estou falando agora. Então eu já respondi o seguinte, o fundo está caro sim, tecnicamente ele está caro. Importante ressaltar, isso aqui é um ponto positivo, uma vantagem do MXRF11 em relação às suas taxas. Você tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano, enquanto no DEVA 11 a taxa supera 1,2% e tem taxa de performance. E como nos orienta John Bolle, o que devemos considerar como ponto fulcral na escolha de fundos, e fundo imobiliário não deixa de ser um fundo, é olhar para a taxa de administração. Esse aqui é um ponto positivo para o MXRF11. Taxas mais baixas do que a média de mercado. E não poderia ser diferente, afinal você tem um número de cotistas aqui enorme, um patrimônio enorme, e você tem um risco muito baixo, já que você tem um portfólio de CRIs muito diversificado. E aqui está a média dos títulos da carteira do MXRF11. Grande parte vinculada ao CDI, só que é CDI mais uma taxa média de 2,8%. Você tem IPCA mais 7 e GPM mais 5. 73% da carteira é CRI, 17% são outros fundos, já que o MXRF11 antes de tornar o Maxi Renda era basicamente um fundo, um FOF clássico. Você tem aqui as pimentinhas, mas apenas 6% que são as permutas financeiras. Então você tem um pouco de investimento do MXRF11 no segmento de desenvolvimento imobiliário, mas apenas 6%, e essas permutas financeiras aqui são de baixo risco. Então você tem um fundo aí high grade claramente. E aqui dentro do portfólio de CRIs, você percebe o seguinte, que as taxas oferecidas pelos devedores é CDI mais 2,3, IPCA mais 4,81, IPCA mais 7, CDI mais 2. Então não são aqui rentabilidades elevadíssimas. Então vamos pegar aqui um IPCA mais 7,2. Se você comparar com o IPCA mais longo aqui do Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA 2045, ele vem oferecendo IPCA mais 6,29. Então você percebe que há aqui um retorno interessante num primeiro momento, porque você tem o quê? IPCA mais 7,2 contra IPCA mais 6,29, mas a conta não é assim pura e simplesmente. Por quê? Porque desse retorno aqui você precisa tirar a taxa de administração, então vamos considerar o seguinte, IPCA está em 5,6, vamos arredondar para 6% numa média. Alô, você está fazendo uma generalização, eu aprendi isso com o Ray Dalio no livro Princípios, para que você não perca muito tempo com detalhes que não vão fazer grande diferença nas suas análises e projeções. Então você tem aqui basicamente 6 mais 7,2, um retorno aí de 13,2. Ok? Com o Tesouro IPCA mais 6,3, então você tem o quê? 6 mais 6,3. Você tem 12,3. Só que precisamos calcular o retorno líquido de impostos. E é o que nós precisamos fazer então. Aqui no caso do Tesouro IPCA, aplicar a taxa de 15% de imposto de renda, de tal modo que basta eu fazer a multiplicação por 0,85, porque é 85% que sobra. Então eu vou ter um retorno próximo de 10,5, isso ao ano. Agora, aqui com esse título que compõe o portfólio do Maxi Renda, eu preciso descontar a taxa de administração de 0,90, que incide sobre o patrimônio do fundo. Então 13,2 menos 0,90 sobra 12,3. Agora eu tenho que tirar imposto de renda? Não. Por que não? Porque os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda até então. E, como praticamente no médio prazo e até no longo prazo você não tem ganho de capital, então veja, nos últimos 10 anos o ganho de capital com o Maxi Renda foi de menos de 5%, você praticamente não tem o imposto de renda de 20%, que é a alíquota sobre ganho de capital nas cotas dos fundos imobiliários, no caso do Maxi Renda. Então você poderia, se quiser, tirar esse 0,3 aqui a título de imposto sobre ganho de capital, de tal modo que você teria então uma diferença aqui entre o IPCA mais longo mais o retorno potencial do Maxi Renda de 1,5%. Então esse seria o seu prêmio de risco por se expor na renda variável com o Maxi Renda, ao invés de ficar aqui exposto à renda fixa, em que você terá a rentabilidade prometida desde que mantenha o título até o vencimento. Sendo que o risco de crédito aqui é o risco soberano
soberano, é o risco do governo, então o risco praticamente zero, enquanto que o risco de crédito na carteira do MXRF11, embora seja baixo, ele existe. Então o que você percebe é o seguinte, você não vai ganhar mais que 1 ou até 2% investindo em maxi renda ao invés de renda fixa ali no médio ou no longo prazo. Comparando-se aqui o retorno histórico nos últimos 10 anos com maxi renda, você teve um retorno de quase 90%, um ganho real de 6,46%. E Bovespa, né, entregou um retorno de apenas 83%, então você ganhou um pouquinho de Bovespa. E FIX entregou um retorno de quase 80%, então o maxi renda também venceu em FIX. Já o famoso CDI acumulado foi de 134%. Então veja que, embora teoricamente o MXRF11 vale entregar uma rentabilidade superior ao CDI, aos títulos do Tesouro de prazo mais longo, historicamente a gente viu que o CDI acumulado foi maior. Portanto, no final das contas, o que eu posso concluir com vocês? MXRF11 é um fundo imobiliário ruim? Depende do que você consideraria ruim. Não é um fundo com grande potencial de valorização, nem grande potencial de retorno, mas é seguro e teoricamente pode te entregar uma rentabilidade um pouquinho superior à da renda fixa, que talvez na sua análise não compense o risco da renda variável, que é baixo nesse caso, como eu mostrei para vocês. Segundo, o fundo hoje estaria caro, então diante dessa circunstância de baixo retorno, talvez fosse o caso de repensar na sua análise. Não é recomendação de investimento nenhuma, só estou te trazendo aqui elementos para que você tome sua própria decisão. Agora, respondendo à última pergunta, faria sentido comprar MXRF11 com os restos que sobram dos seus aportes? Essa pergunta é interessante. Por quê? Porque particularmente com o Klabin, eu já falei aqui para vocês que eu faço isso. Nem sei se eu consideraria uma estratégia, na verdade é só um estímulo comportamental, no sentido de que, por exemplo, com o Klabin, a Klabin 3, as ações têm uma cotação mais baixa. Hoje é 3,60. Então muitas vezes eu mando para a corretora 5, 6 mil reais ou até 10 mil reais. E aí eu faço os meus aportes, aporto em Itaúsa, aporto ali, por exemplo, em Taesa, etc. E aí sobra 400 reais. 400 reais não dá para comprar, exceto no mercado de lote fracionário, outras ações. Aqui da minha carteira, por exemplo. Com exceção, por exemplo, de Sanepar, mas eu não estou comprando Sanepar. E aí o que eu acabo fazendo? Tem a Klabin, que é uma empresa que está barata, abaixo do meu preço médio. Detenho aqui na minha carteira ações ordinárias. Dentro da minha gestão de risco, eu ainda posso obter mais 14 mil reais de Klabin. Por isso, vou pegar esses 300, 400 reais que sobraram e comprar 100 ações de Klabin e ir acumulando. Então eu faço isso como um estímulo comportamental para que eu use as sobras de recursos comprando Klabin a bons preços, sem precisar me expor no mercado fracionário e ali acabar tendo de suportar o spread que acaba tendo nesse mercado. É só um estímulo comportamental, sequer uma estratégia. Agora muita gente também se pergunta em relação ao MXRF11, porque ele tem uma cota bastante agradável, de apenas 10, 11 reais. Só que isso não significa que ele está barato, esqueça isso aqui porque basta você fazer desdobramentos. Em outro ponto que favorece essa cota mais baixa, são as sucessivas subscrições que ocorrem no MXRF11, que eu considero ruim, que isso dilui ali bastante o cotista e deixa a cota com essa aparência de estar barata. Isso aqui é um ponto negativo do MXRF11. Lembrando que investir em MXRF11 não é apostar contra o consenso, como propõe o Howard Marks, é apostar no consenso, então o consenso precisa estar certo, e ele está no quesito segurança do fundo, mas não no quesito rentabilidade, a ponto de querer valorizar acima do valor patrimonial da cota. De qualquer forma, faz sentido eu pegar então, comprei ali meu HGLG, meu KNRI, etc, e aí sobrou ali 50 reais. 50 reais não dá para comprar quase nenhuma cota de fundo. Na verdade, você praticamente não tem fundos com cotas inferiores a 100 reais, poucos fundos. E aí você tem ali o MXRF11 com 10 reais, compro 5 cotas. Faz sentido fazer isso? Bem, com o MXRF11 a situação não é a mesma com o caso da Klabin. Cuidado ao fazer essa confusão. Por quê? Klabin é uma ação de uma empresa. No caso de uma ação de uma empresa, eu tenho dois mercados, mercado fracionário e o mercado de lote padrão. No mercado fracionário você paga um pouquinho mais caro. Então nesse sentido eu tenho uma justificativa para não ir para o mercado fracionário nas ações que eu já fiz os meus aportes principais. No mercado de fundos imobiliários não, eu compro cota por cota. Ou eu compro uma cota, que no caso do HGLG é de R$ 159 reais, ou não dá para comprar meia cota. Eu tenho que juntar dinheiro para comprar uma cota inteira. Então vamos supor que no meu aporte eu mandei R$ 2.000 para a corretora. Se eu dividir por 160, que é a cota do HGLG, eu poderia comprar 12 cotas e meia? Não, porque eu não posso comprar 12 cotas e meia. Então eu poderia comprar 12 cotas, então desembolsaria 1.920, sobraria R$ 80.
teoricamente eu poderia comprar com cotas valendo R$10 de MXRF11, 8 cotas. Então faz sentido? Acontece que na mesma situação. Primeiro, pelo motivo que eu falei aqui do mercado fracionário com o Klabin. E segundo, que como eu falei para vocês, o MXRF11 detém um potencial de retorno muito próximo da renda fixa. E na renda fixa eu não tenho esse negócio de mercado fracionário não. Com R$30 eu posso investir aqui no Tesouro Direto ou colocar em alguma conta remunerada que pode entregar um retorno próximo do CDI ali líquido. Agora, se você gosta do MXRF11, se você considera que ele vai entregar um retorno superior à renda fixa e que vale a pena correr esse risco de renda variável, risco de crédito também, tudo bem. Então valeria a pena pegar esses R$80 ou R$50 ou R$40 e comprar ali 3, 4 cotinhas de MXRF11 para não deixar o recurso ocioso. Não existe certo ou errado de novo, existe o que faz sentido para você. Eu particularmente não tenho MXRF11, poderia ter, mas não esperaria um grande ganho. Seria mais uma posição que eu teria na carteira ali apenas para receber um rendimento, isento de imposto de renda, mas sem ter grandes perspectivas. E mais um ponto positivo, que eu trouxe desvantagens, mas também vantagens, do MXRF11 em relação agora com os fundos de tijolo como o HGLG é o seguinte: como o HGLG é um fundo logístico, então um fundo de tijolo, teoricamente as suas cotas devem se valorizar pelo menos a taxa da inflação, porque assim historicamente ocorre a valorização dos imóveis, ok? Então, suponhamos que o seu imóvel se valorize especial IGPM 5-6% ao ano. Em algum momento, após vários anos carregando as cotas de fundos imobiliários, talvez você queira fazer uma venda. Você vai precisar pagar então, entre o seu preço médio de compra e o seu preço médio de venda, 20% sobre essa diferença. Essa é a alta tributação sobre ganho de capital sobre as cotas de fundos imobiliários. Só que como fundo de papel não existe potencial de valorização, e nós vimos isso aqui historicamente com o MXRF11, praticamente todo o retorno que você vai ter advém dos proventos, e os proventos são isentos de imposto de renda. Então é uma maneira de você fugir da tributação tanto da renda fixa, que você tem a tabela regressiva de 22,5% até 15%, quanto da renda variável no caso dos fundos imobiliários investindo em fundos de papel. Em especial fundos high grade, que não vão se valorizar claramente, vão se valorizar muito pouco. E aí você basicamente vai postergar ao infinito e além qualquer tributação ou sequer ter qualquer tributação ao longo da sua trajetória como investidor. Então esse aqui seria um ponto positivo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Já são mais de 40 aulas acumuladas e o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Aqui tem sobre fundos imobiliários, ações brasileiras, investimentos no exterior, aluguel de ações, B10, ETFs, opções de ações e até mesmo emissão de DARF e outras matérias exclusivas aqui, além de lives exclusivas comigo onde você pode tirar suas dúvidas e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você pensa a respeito do MXRF11? Você acha que é um fundo imobiliário que vale a pena ter na sua carteira? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!